Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. O tema da pregação de hoje é a oração que agrada a Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios, capítulos 1 e os versículos de 15 a 23. Nos diz a palavra de Deus: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Na última mensagem, refletimos sobre as bênçãos celestiais, as quais Paulo aborda aqui no capítulo 1. Observamos que o apóstolo Paulo, ele começa a partir do versículo 3 dizendo: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Podemos ver aqui nessa palavra quais são essas bênçãos celestiais que o apóstolo Paulo ele cita aqui. Ele bendiga o nome de Deus pelo fato dele nos ter abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Observamos que essas bênçãos espirituais, elas são celestiais, elas não são terrenas, elas não estão presas àquela ideia de prosperidade, aquela vontade de conquistar o mundo, aquela vontade de ter um anel no dedo, aquela vontade de ter um diploma, aquela vontade de ter riqueza. Mas não, Paulo fala aqui na palavra que as bênçãos aqui referidas, elas são celestiais. E aí ele segue dizendo que o Senhor ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fala também que ele nos predestinou, ou seja, as bênçãos que o crente tem, elas são espirituais, elas são celestiais, ela está no céu. Para o crente a salvação é a maior bênção. O fato de Deus ter o escolhido, Deus ter predestinado, de Deus ter chamado. Então veja, meus amados irmãos, que as bênçãos terrenas, elas apenas são algo para nos satisfazer de forma humana, mas o que nos satisfaz de forma espiritual é a certeza de que um dia nós estaremos na glória com o Senhor. E aqui nós observamos a respeito da oração, observamos aqui que Paulo, ele ora pela igreja de Éfeso, ele ora pelos crentes que estavam em Éfeso, e por isso ele começa dizendo: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus,
e no amor para com todos os santos. Meus amados, observamos que geralmente as orações são feitas por muitas pessoas, elas são voltadas para si mesmas, buscando seus próprios interesses. Observamos que muitas orações, elas apontam para si mesmo, elas buscam o próprio interesse daquele que está orando. Há aqueles, meus amados, que oram para que Deus as abençoe, há também aqueles que rogam para encontrar uma vaga de estacionamento, ou aquele que ora para que Deus abra uma porta de emprego para ele. Mas há também, meus amados, aqueles que oram para que Deus as perdoe por alguma falha que cometeu, e que Deus lhes dê condições para que viva plenamente para o Senhor. Mas a pergunta que faço nesta noite é: que papel a oração exerce em nossas vidas? Na vida do crente, na nossa vida diária. Que papel a oração exerce na nossa vida? E a pergunta que fundamenta esta reflexão é: qual a oração que Deus se agrada? Que oração agrada a Deus? Mas podemos perguntar: existe oração que agrada a Deus? Existe. O salmista diz claramente que o coração contrito, Deus, ele ouve a oração. Um coração de fato voltado para ele, um coração humilde, Deus, ele direciona o seu ouvido. E a primeira coisa, meus amados, que nós devemos entender nesta noite, através dessa mensagem, é primeiro, o que significa a oração para nós? Nós oramos, desde quando o Senhor nos converteu, nós aprendemos que devemos orar, mas já perguntamos o que significa a oração para nós? Qual é o significado da oração para cada um de nós? E a oração, meus amados, significa companheirismo e comunhão com Deus, envolvendo adoração, envolvendo louvor, envolvendo veneração para com o Senhor, envolvendo agradecimento, envolvendo súplica, pedido, confissão, envolve também arrependimento, envolve meditação, reflexão, envolve dedicação, envolve intercessão. Mas observe que a primeira coisa que devemos também notar é que a oração é uma forma de adoração ao Senhor Deus. A oração não é apenas palavras jogadas ao vento. A oração não é apenas uma forma de mostrar a eloquência das palavras. A oração, meus amados, envolve adoração. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos, de fato, estar diante dele com toda reverência. Não é apenas no culto solene que nós estamos reverentes, prestando atenção em cada culto, mas também em nossa vida particular, quando nós oramos ao Senhor, devemos também adorar Ele com reverência na oração. A oração, meus amados, que o crente dirige ao Senhor, está baseada na certeza de que Deus ouve seus filhos. A oração, meus amados irmãos, do cristão, a oração do crente, é dirigida a Deus Pai por meio e em nome de Jesus Cristo, seu Filho. É isso que nós observamos em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, que nós oramos em nome de Cristo. A oração, ela revela as necessidades do ser humano, ao mesmo tempo que revela-nos a graça de Deus em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Por isso, meus amados, em Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor ele é bem claro, bem categórico, quando diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. A prática de oração do crente revela a necessidade. Nós oramos, primeiro, porque devemos adorar a Deus na oração. Segundo, oramos ao Senhor porque temos necessidades. Não é à toa que Jesus ele ora para que não caiamos em tentação. Quando ele diz: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então observamos, amados irmãos,
que oramos por necessidade também, para que sejamos livres das tentações que são variadas, que são diversas. Quem pede, meus amados, é porque tem necessidade de pedir. Então, busquem e vocês vão encontrar, batam e as portas irão se abrir. Eu só posso chegar na sua casa, estando com sede, e saciar minha sede se eu pedir água. Se eu não pedir água, você não vai adivinhar que eu estou com sede. Eu só posso saciar minha fome em sua casa se eu lhe pedir um prato de comida, ou por educação você me oferecer. Mas você não vai adivinhar que eu estou com fome se eu não pedir. E é por isso, queridos, que Jesus diz: peçam e você recebe. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Como afirma o pastor John MacArthur, ele diz o seguinte, meus amados, que a oração pessoal é modelada pela consciência da presença de Deus. A oração pessoal, a oração particular, é modelada pela consciência de que Deus está presente quando nós falamos com Ele. Mas a oração comunitária, quando reunidos estamos em culto ao Senhor, ela significa, meus amados, um sopro vivo da igreja. Quando a igreja se reúne para orar ao Senhor, ela também adora ao Senhor. Mas a segunda verdade que nós devemos observar: por que nós devemos ter uma vida de oração? Primeiro, o que significa oração para o crente? Significa uma vida de adoração para com o Senhor, uma vida que mostra dependência do Senhor. E segundo, por que nós devemos ter essa vida de oração? Por que nós devemos ter sempre que orar? Por que não deixar de orar? Por que viver uma vida confortável? E aqui observamos que quando vivemos uma vida de oração, nós resistimos às constantes investidas de Satanás contra nós mesmos, contra a nossa família, contra a igreja também. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos capítulo 14, versículo 38, nos diz: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus continua dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então observamos que nós oramos ao Senhor, devemos ter uma vida de oração para resistirmos às constantes investidas de Satanás, para resistirmos às tentações que Satanás tem colocado para nós. O crente, meus irmãos, deve ter uma vida contínua de oração, pois quando temos uma vida prática de oração, além de resistirmos às investidas de Satanás, nós também recebemos, meus amados, os dons que o Senhor confere aos seus santos. Agora abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 31. Olha só o que Lucas, escrevendo Atos, lá no capítulo 4, versículo 31, ele nos diz: Marcos 4, 31, nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Observe, meus amados, que a vida dos apóstolos estava assentada, estava fundamentada na vida de oração. Quando eles estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa, porque Cristo mandou eles ir para lá, eles estavam orando. E observe, meus irmãos, que quando eles oraram, o lugar tremeu onde eles estavam reunidos,
e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez falavam, anunciavam a palavra de Deus. Os lábios foram desatados. Então observe que quando temos uma vida de oração, os dons que Cristo prometeu à sua igreja é uma realidade em nossas vidas. Aprendemos a falar ao pecador. Aprendemos, meus amados irmãos, a ler a palavra de Deus, interpretá-la como convém interpretá-la. Também aprendemos a orar como convém. Aprendemos, meus amados, a trabalhar na obra de Deus como Ele quer que nós trabalhemos, quando nós, na verdade, temos uma vida de oração. Eu quero dizer para vocês que quando nós temos uma vida de oração, nada nos abala. Nada nos prejudica. Nada causa temor na vida do crente quando ele realmente tem uma vida de oração. A oração concede, meus irmãos, libertação. Mas não só libertação, também cura. Também cura os crentes das enfermidades espirituais e também enfermidades físicas. É isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Ele fala assim, Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas quando abrimos as nossas Bíblias em Tiago, lá no capítulo 5, versículo 15, olha só que interessante que Tiago, ele nos fala, capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim, amados: e a oração da fé, ele fala, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então observamos que a oração, ela cura de enfermidades físicas, mas também enfermidades espirituais. Quando perseveramos, queridos irmãos, na oração, Deus abençoa a obra de evangelização, a obra evangelizadora, pois as palavras que saem da boca daqueles que levam a preciosa semente vêm de Deus. Quando temos uma vida prática da oração, o Evangelho chega nos locais em que há proibição que o Evangelho chegue. Mesmo havendo proibição, havendo restrição, o Evangelho chega, meus amados. Chegou da China, que era um local proibido, onde a Bíblia era proibida, e ainda, se não estou enganado. Chegou em Cuba, onde a Bíblia era proibida de ler. Muitos muçulmanos se converteram ao cristianismo, foram convertidos pela palavra de Deus, porque a palavra chega quando a igreja, ela ora, quando a igreja se prostra em oração, o Evangelho, ele é expandido no mundo, até mesmo em locais de difícil acesso. Abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo 4, Colossenses 4, vamos ler aqui a palavra. Em Colossenses 4, versículos 2 a 4 nos diz, Colossenses 4, versículos 2 a 4, nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, ou seja, por aquele que está pregando, por aquele que está levando a palavra, para que Deus nos abra a boca, a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que também estou algemado, estou preso, para que eu o manifeste como devo fazer. Interessante, meus amados, Paulo, ele está pedindo à igreja de Colossenses que ore, para que Deus abra a sua boca e ele fale de maneira que Deus quer que fale, para que seus lábios, eles sejam desatados, ele passe a falar do mistério de Cristo para as nações. Meus irmãos, o ministério de Paulo
não foi simplesmente apenas um ministério, houve oração, a igreja orava pelo seu ministério, e por isso a igreja ela se expandiu na Ásia, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E a terceira reflexão, meus amados irmãos, que eu faço nesta mensagem, é pelo que nós devemos orar. Pelo que nós devemos orar. Interessante que a palavra de Deus diz, olha, vocês pedem, mas não sabem o que pedem. Vocês não pedem bem. Muitas pessoas oram pela saúde, oram pela prosperidade, oram por emprego, enfim, orações muitas vezes voltadas às suas próprias necessidades humanas. Mas a pergunta é, pelo que realmente nós, como igreja, devemos orar? Aqui no texto nós lemos, na carta aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 16 deixa claro, quando Paulo diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então a primeira coisa que Paulo diz, olha, eu oro por vocês. Pelo que nós devemos orar, irmãos? Orar uns pelos outros. Essa é a primeira realidade. Você ora por mim, eu oro por você. Ou seja, a oração recíproca. Muitas vezes não conhecemos as necessidades do irmão, mas Deus conhece, por isso devemos orar por ele. Não é verdade? Não sabemos o que ele está passando, o que ele está enfrentando, mas quando eu oro por ele, Deus sabe o que ele está passando. E Deus ele pode de fato restaurar a vida dele, pode curar. Então, meus amados, a primeira coisa que Paulo diz, olha, eu não canso, eu não cesso de agradecer a Deus por vocês, além de lembrar de vocês nas minhas orações. E por que Paulo ora agradecendo a Deus, meus amados irmãos, pela igreja de Éfeso? Notamos que Paulo era um pastor missionário. A igreja de Éfeso, como observamos, ela teve o começo ali pelo casal Priscila e Áquila. Mas, muitos anos depois, na terceira viagem missionária, Paulo ele funda a igreja. E passa ali um bom tempo, passa ali em média 3 anos. Então, Paulo já tinha pego conhecimento com a igreja, Paulo já tinha uma certa intimidade com a igreja, Paulo já conhecia a igreja, e ele ora por aquela igreja que ele amava. E por que ele ora pela igreja? Porque ele agradece por aquela igreja. Qual é o motivo, meus amados, do pastor Paulo agradecer a Deus pela igreja de Éfeso? Observe que a resposta é que a igreja havia evoluído em algumas áreas, irmãos. Em algumas áreas. Ele vai dizer que a igreja evoluiu na fé, tornou-se uma igreja fervorosa, uma igreja realmente imbatível, uma igreja que realmente sofria perseguições, mas a fé era tão grande que aquilo não abalava. A igreja ela cresceu na fé, mas a igreja também cresceu em outra área, cresceu no amor. Observe o que nos diz o versículo 15 de Éfeso, da carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: por isso, ouvindo eu também, primeiro, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, mas ele fala, e o vosso amor para com todos os santos, ou seja, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que realmente cria no poder de Cristo, mas era uma igreja que exercia também a marca do cristão, que é o amor. E aqui ele deixa claro que esse amor aqui era exercido entre os santos, ou seja, entre a igreja, entre os irmãos. Quando ele diz, por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Versículo 16 diz, eu não cesso de dar graças. O que é que Paulo diz? Olha, eu ouvi, porque Paulo já estava longe.
a fé de vocês, uma igreja fervorosa, uma igreja que cria realmente no poder de Cristo, uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, mas uma igreja também que amava, e Paulo ele vai saber disto. Isso chega aos ouvidos de Paulo, e ele fica alegre, e ele fala: por isso eu não cesso de dar graças a Deus por vós, e eu lembro sempre de vós em minhas orações. Porque Paulo ora, meus amados, pela igreja de Éfeso? Para que a igreja ela se mantenha na fé e no amor. Paulo agradece a Deus pela igreja, ele se alegra pela igreja, porque a igreja havia evoluído, havia crescido na fé e havia crescido na prática do amor, mas também ele ora ao Senhor para que a igreja se mantenha assim. Por quê? Porque havia riscos da igreja decair da fé e decair também do amor. E por isso, meus amados, a oração deveria sustentar a igreja a se manter desta forma, nessa condição. E aqui vemos que esses dois itens, a fé e o amor, deixaram Paulo muito feliz, pois sem fé, meus amados, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E vemos que o amor, meus amados, é a marca principal do cristão, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, quando ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele fala, desses três, o maior é o amor. Ou seja, a referência, a marca. Perceba que ele diz: vai permanecer a fé, permanece a esperança e permanece o amor. Porém, desses três aqui, o amor é o maior. O amor, de fato, é a referência do cristão, é a referência do crente. E essa referência aqui, a igreja aos Éfesos tinha. Era uma igreja que amava, uma igreja que refletia este amor. Aqui, meus amados, observamos que, seguindo o exemplo de Paulo, nós, como crentes, devemos orar primeiramente para que Deus nos dê o espírito de sabedoria, ter conhecimento no agir, quando agimos. Além, meus amados, também de orar a Deus para que Deus nos dê o espírito de revelação. Orar por sabedoria e orar para que Deus nos dê o espírito de revelação. E aqui, claro, é algo que Paulo, de fato, está mostrando que devemos orar, para que Deus dê sabedoria e dê revelação. Não é um Espírito, mas é o Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê também revelação. Mas que revelação é essa? Para que venhamos a ver anjos em todos os lugares, para que venhamos a prever o futuro, ou para que venhamos a profetizar? Não, meus amados, porque a profecia já foi fechada, a Bíblia, ela concluiu o seu cânon. Mas meus queridos irmãos, para que Deus nos ajude a revelar o que já está escrito, nos ajude a entender de fato o que está escrito em sua palavra. Nós não podemos, queridos irmãos, ver o reino de Deus para entrar nele, a não ser através do Espírito Santo, que nos dá espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação. É o Espírito Santo. Mas é preciso ter comunhão com Ele, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo, para de fato aprendermos com o Espírito Santo a sabedoria do Espírito Santo. Precisamos, queridos irmãos, aprender como realmente orar e o que nós devemos pedir nas nossas orações. Porque quando somos iluminados com a sabedoria e a revelação do Espírito Santo, nós passamos a enxergar, como afirma Paulo, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, além da sobreexistente grandeza do seu poder sobre nossas vidas. Quando nós temos, irmãos, essa iluminação do Espírito Santo, nos dando sabedoria de como devemos agir numa sociedade decadente, pecadora, mentirosa, que se distancia a cada dia do Senhor Deus.
eu quero concluir esta mensagem. Primeiro falando que ao concluirmos, ao refletirmos nesse texto que nós lemos, podemos entender de que forma devemos agradar a Deus através das nossas orações. Também, meus amados, podemos realmente refletir sobre aquilo que nós pedimos em nossas orações, se realmente é essencial para nossas vidas espirituais ou não. O que nós temos pedido em nossas orações? Nós temos pedido que Deus, de fato, aumente a nossa fé. Nós temos pedido que Deus nos dê um espírito de sabedoria para saber como agir conforme a sua palavra. Nós temos pedido a Deus que nos dê revelação, o Espírito Santo nos faça revelar a vontade de Deus dentro da sua palavra em nossas vidas. O que nós temos pedido ao Senhor Deus? Percebem que nós temos pedido muitas vezes coisas materiais, coisas que são que se acabam, que se degeneram. O patrão pode botar para fora, então você pode ficar sem emprego. A comida pode acabar, o dinheiro pode acabar, a riqueza pode acabar, porque tudo nessa vida, meus amados, é perecível. Mas o que fica para o crente é uma vida espiritual, uma vida que reflete a glória eterna. Também aprendemos que o que fortalece a nossa vida espiritual é termos um coração sábio para agirmos em conformidade com aquilo que Deus requer de nós, e também devemos orar para que o Espírito Santo agracie a igreja com o Espírito de revelação, para que a vontade de Deus seja revelada aos nossos corações através da sua santa palavra. E finalmente, meus irmãos, como crente no Senhor Jesus Cristo, devemos ter constância na prática da oração, como afirma Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18, ele fala: orai sem cessar, e em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, são duas situações que devem acontecer com a igreja. A igreja deve ter uma vida de oração. Quando ela tem uma vida de oração, ela não se abala com situações que acontecem com ela, irmãos. Porque se ela tem uma vida de oração, ela aprende a dar graças até mesmo em meio aos conflitos, em meio às tristezas, em meio às percas. A igreja agradece. Por quê? Porque ela tem uma vida de oração e ela sabe que tudo nesta vida é perecível e que o Deus que é poderoso, o qual nós servimos, Ele pode repor aquilo que nós perdemos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos faça, de fato, ser crentes que amam a oração. Amém.